Os 10 seres mais misteriosos da Bíblia. Criaturas que desafiam nossa compreensão do mundo natural, da ordem celestial e até mesmo da própria natureza da existência. De guardiões angelicais a bestas colossais, a Bíblia pinta um quadro de um mundo habitado por seres que transcendem nossa imaginação. Vamos mergulhar nos mistérios da Bíblia, explorando as histórias, os significados e as controvérsias que cercam esses seres enigmáticos. Nossa jornada começa com os serafins, seres celestiais mencionados no livro de Isaías. Imaginem, se puderem, seres com 6 asas. 2 asas cobrem seus rostos, talvez em reverência à majestade que contemplam. 2 asas cobrem seus pés, um gesto de humildade diante da santidade divina. E com as 2 asas restantes, eles voam. Os serafins residem na morada celestial, cercando o trono de Deus, entoando seus louvores sem cessar, como um coral celestial eterno. Nossa próxima parada nos leva ao Jardim do Éden, onde encontramos os querubins, seres angelicais frequentemente associados à proteção e à presença divina. Comumente retratados como criaturas majestosas com múltiplas faces, de um leão, um touro, uma águia e um humano. Os querubins incorporam a onisciência e a onipresença de Deus, como um espelho da própria natureza divina. Em Gênesis, lemos sobre os querubins, guardando a entrada do Jardim do Éden após a queda do homem, suas espadas flamejantes impedindo o acesso à árvore da vida, como sentinelas vigilantes da santidade perdida. No Antigo Testamento, encontramos imagens de querubins adornando a Arca da Aliança, a representação física da presença de Deus entre os israelitas, um lembrete constante da aliança divina. Os querubins nos lembram que Deus está sempre presente, observando, guiando e protegendo, como um pastor zeloso que cuida de seu rebanho. Adentramos agora um dos capítulos mais enigmáticos e debatidos da Bíblia, a história dos Nefilim. Mencionados em Gênesis e em outros textos antigos, os Nefilim são descritos como gigantes, nascidos da união de filhos de Deus com filhas dos homens. Quem eram esses filhos de Deus? Anjos caídos que se rebelaram contra o Criador? Seres celestiais que sucumbiram à tentação? A Bíblia não oferece respostas fáceis, e as interpretações variam amplamente, como um quebra-cabeça teológico que intriga estudiosos há séculos. A presença dos Nefilim na Terra, segundo a narrativa bíblica, desencadeou uma era de violência e caos, um prenúncio da fragilidade humana e da necessidade da graça divina. Os Nefilim permanecem como um enigma, um lembrete da complexidade da história bíblica e dos mistérios que ainda nos desafiam, como um eco distante de um passado remoto e misterioso. Capítulo 4. Leviatã, o monstro marinho e o caos primordial. Preparem-se, pois agora navegaremos em águas turbulentas, confrontando o Leviatã, um monstro marinho de proporções épicas. O livro de Jó nos presenteia com uma descrição vívida dessa criatura colossal. Escamas impenetráveis, dentes temíveis e um hálito que incendeia tudo em seu caminho, como um dragão marinho cuspindo fogo. O Leviatã é mais do que uma mera besta marinha. Ele é uma personificação do caos primordial, a força indomável da natureza que precede a criação. As escrituras hebraicas descrevem o Leviatã como uma criatura tão poderosa que somente Deus poderia subjugá-la, como um gigante adormecido que só pode ser controlado pela mão divina. Ele representa os perigos que espreitam além do nosso mundo ordenado, as forças caóticas que desafiam o controle humano, um lembrete da pequenez humana diante da vastidão do cosmos. Capítulo 5. Behemoth, a besta terrestre e o domínio da criação. Da vastidão do oceano, viajamos agora para a terra firme, onde encontramos o Behemoth,
uma criatura de força incomparável, como um boi gigante, símbolo da força e da fertilidade da terra. O livro de Jó o descreve como um gigante herbívoro, com ossos como bronze e membros como barras de ferro. Independentemente de sua forma física, o Behemoth representa a vastidão e a diversidade da criação de Deus. Capítulo 6. Anjo da Morte. O arauto do julgamento e da libertação. Adentramos agora um território sombrio, confrontando o Anjo da Morte, uma figura que evoca tanto temor quanto reverência, como a faceta implacável do destino. Na tradição judaico-cristã, o Anjo da Morte é o agente divino responsável por tirar a vida humana, o arauto silencioso que nos acompanha desde o nascimento. Ele personifica o poder de Deus sobre a vida e a morte e serve como um arauto do julgamento divino, um lembrete da brevidade da vida e da importância de vivermos de acordo com a vontade de Deus. Descemos agora às profundezas do abismo, onde encontramos Apollyon, o anjo destruidor, como um ser de trevas que personifica a ira divina. Mencionado no livro do Apocalipse, Apollyon é descrito como o rei do abismo, comandando um exército de gafanhotos demoníacos que atormentam a terra durante a grande tribulação, um prenúncio do fim dos tempos. Seu nome, Apollyon, significa destruidor, em grego, e sua figura é sinônimo de caos, destruição e julgamento divino, como um furacão de fogo e enxofre. Apollyon serve como um lembrete da batalha cósmica entre o bem e o mal, e das forças poderosas que estão em jogo no drama da história humana, um alerta para a realidade espiritual que nos cerca. Capítulo 8. O quarto homem na fornalha. Um enviado celestial em meio às chamas. Viajamos agora para a Babilônia Antiga, onde encontramos uma história de fé inabalável e intervenção divina, um exemplo de coragem e fidelidade diante da adversidade. No livro de Daniel, lemos sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens hebreus que se recusaram a se curvar diante da estátua de ouro do rei Nabucodonosor, desafiando a autoridade do rei em nome de sua fé. Condenados à morte numa fornalha ardente, os 3 jovens são lançados às chamas, como um sacrifício humano para aplacar a fúria do rei. Mas, para surpresa de todos, um quarto homem aparece no meio do fogo, com a aparência de um filho dos deuses, como um anjo enviado para proteger os fiéis. Capítulo 9. Ezequiel e os 4 seres viventes. Visão da glória celestial. Abrimos agora as páginas do livro de Ezequiel, onde encontramos uma das visões mais extraordinárias da Bíblia, um portal para a dimensão celestial. O profeta Ezequiel descreve um encontro com 4 seres viventes, criaturas celestiais com uma aparência incrivelmente complexa e multifacetada, como um carrossel de imagens divinas. Cada ser possui 4 asas e 4 faces, a de um homem, de um leão, de um boi e de uma águia, representando a plenitude da criação divina. A visão de Ezequiel nos convida a contemplar a glória transcendente de Deus, um Deus que está além de nossa compreensão, mas que se revela a nós através da beleza e complexidade de sua criação, como um artista que se revela através de sua obra. Capítulo 10. Anjos caídos. A rebelião, a queda e as sombras da dúvida. Anjos caídos, seres celestiais que se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu. Lúcifer, o anjo de luz que se tornou Satanás, é o exemplo mais conhecido de um anjo caído. Sua história é uma advertência sobre os perigos do orgulho e da ambição desmedida. Os anjos caídos representam a presença do mal no mundo, tentando desviar a humanidade. Reflexões sobre os mistérios da criação. Terminamos nossa jornada pelos mistérios da Bíblia, explorando criaturas e entidades que desafiam nossa compreensão.
serafins flamejantes e anjos caídos nos convidam a contemplar a vastidão da criação. Eles incorporam a glória de Deus, a ferocidade da natureza e os terrores do julgamento. Estudando esses mistérios, refletimos sobre nossa existência no drama da criação. Curta, compartilhe e inscreva-se para mais conteúdos fascinantes.